uma nota conjunta de Hugo Mota e Davi Alcolumbre sobre o tarifaço de Trump, né? Tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, eles divulgaram uma nota conjunta, né? Quase 24 horas após o anúncio de Donald Trump que ele taxaria em 50% os produtos brasileiros, né? De uma maneira geral, eles falam de reciprocidade e pedem proteção à soberania, né? Eu vou ler a íntegra da nota, que não é grande, né? A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, esse parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica, um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos brasileiros, né? E aí, só para antes de passar a palavra para os meus colegas, né? Com isso, eles, só para jogando, tem alguns pontos aqui só para destacar, né? Claro, eles pedem que a solução seja diplomática, no campo da discussão diplomática, no campo da discussão comercial com os negociadores, né? Mas lembra que o Congresso aprovou e deu prerrogativas para o governo federal, para o Poder Executivo, poder ter um instrumento forte na mão, a lei da reciprocidade econômica, ou seja, de poder impor tarifas, de poder impor barreiras e outros mecanismos, né, caso o Brasil sofra nessa mesma moeda, né? E falou da defesa da proteção da soberania, né, o que diz respeito a uma palavra que vem sendo usada bastante desde o ocorrido, né, principalmente devido à tentativa do governo Donald Trump de influenciar decisões do judiciário aqui dentro. Eles não falam do judiciário exatamente, não foram específicos, não falaram de Bolsonaro também, mas falam da proteção da soberania e eles falam das consequências do que pode acontecer caso essa tarifa de 50% seja realmente imposta de forma linear aos produtos brasileiros, né, com danos à economia, danos ao setor produtivo e danos aos empregos dos brasileiros. Coach, desculpa aquela hora, eu tive que cortar por conta da notícia que acabou de sair, Não, né? Mas com você a palavra. Professor, entre as várias motivações do Trump, você levantou algumas, né, para ter feito tudo isso. Tem uma que me chamou a atenção quando você falou da parte psiquiátrica do Trump, né? Porque é difícil você tentar descobrir o que motiva, né? Eu vejo um ponto aí que é a vingança pessoal. Foi uma coisa tão violenta e que dá a impressão de que o Bolsonaro não é a causa daquela carta, não. É um instrumento, é um jabuti que ele usou para atingir diretamente o presidente Lula, que vinha fazendo críticas ao Trump. Né? E a reunião do Blitz agravou isso, né? Porque também fizeram críticas nos documentos finais da reunião, e o Trump não gosta de ser contrariado. O ego dele é tão grande que teve uma coisa que o Lula falou que ele não ia comentar, né, no primeiro momento, porque ele tem coisas mais importantes para fazer do que responder ao Trump. Né? Você deve ter lembrado. Isso ainda na reunião Pode ser isso, realmente, por isso que fica difícil negociar com ele, porque se é uma coisa de vingança pessoal, não tem conversa, não é uma coisa de negócio. E esse elemento de personalidade é um elemento central para a gente entender o Donald Trump, né? Não só ele tem feito uma presidência, que é uma presidência muito centrada na figura dele, ele tem um elemento que é um culto de personalidade, né? Isso é parte. Ele se diz líder de um movimento mais do que líder de um partido, né? Então tem essa questão individualista que é muito estranha, inclusive, com as tradições políticas norte-americanas. A gente está acostumado a isso aqui na América Latina, né? Nós temos aqui o peronismo, o varguismo, o lulismo, o bolsonarismo. Agora nós temos o trumpismo nos Estados Unidos, que é uma coisa que não costumávamos ter, né? Por quê? Porque é um país de instituições fortes que, portanto, não é focado em indivíduos. O Donald Trump subverte essa regra. Eu costumo dizer que o Donald Trump, esse é um dos... Inclusive essa coisa de tarifar todo mundo, a gente pode botar várias questões do Donald Trump que remete a um processo de latino-americanização da política norte-americana.
né? O Trump vira uma espécie de um caudilho, coisa que a gente está muito acostumado aqui, e focado nessas questões pessoais, e aí vem também a vingança. Você mencionou o Estadão que fala de táticas mafiosas, né? E que eu acho que é um elemento, sim, que tem que ser compreendido. É isso que eu digo, que nós, cientistas políticos, temos alguma dificuldade de fazer uma análise completa sobre o Donald Trump, porque agora esse elemento individual, né, e psiquiátrico, e a gente tem que ser levado em consideração, porque a questão puramente concreta, como, né, a questão que é da realidade, ela não nos ajuda a explicar completamente o que está acontecendo. Queria agradecer muito a presença do professor Pódio, professor de Relações Internacionais do Berea College, para explicar aqui para a nossa audiência uma parte do que está acontecendo com todo esse tumulto após o tarifaço do Trump. Pódio, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, prazer participar com vocês. Um abraço a todos. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo para quem acompanha o All News através da TV, do satélite, do cabo. Para quem está na internet, pode continuar, que a gente segue por aqui. Olha, a gente tem uma série de informações para dar, temos mais convidados, né? Temos mais. Só que eu queria perguntar, né, comentar para a Letícia e também depois jogar para o Couto, essa nota do Mota e do Alcolumbre, Letícia. Como é que você analisa a nota deles? Tem elementos, eles não nominam Bolsonaro, né? Eles não citam diretamente a questão do Bolsonaro, falam de soberania, falam da lei da reciprocidade econômica, né? Está, de certa forma, alinhado às críticas que têm sido feitas, né? A ação do Trump, porém, não deixam o elefante na sala sem mexer, né? Não falam do Bolsonaro. Como é que você avalia? Sakamoto, a gente tem que olhar todo esse contexto, tudo isso que está acontecendo, com o olhar de 2026 também, né? Então, como tem 24 horas agora que começou toda essa confusão, essa nova confusão no Brasil, retoma um pouco porque a gente falou mais cedo. Todo mundo está olhando e falando, aonde que eu vou pisar nesse ambiente? Como é que eu vou caminhar no meio de todos esses ovos que estão aqui para eu pisar? O Congresso, acho que seria esperável, inclusive, para todo mundo, que eles tivessem se pronunciado ontem à noite, né? A gente sabe que o Lula conversou com o Barroso, o presidente do Supremo, então é o chefe do Executivo conversando com o chefe do Judiciário. Dos 3 poderes, ficou faltando um, que é o Congresso Nacional, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Eles ficaram em silêncio com tudo isso que estava acontecendo. A impressão que eu tenho, até pelas conversas que eu tive, mas que estava todo mundo assustado. E que eles estavam olhando e falando, para que lado que a gente vai? Como é que a gente vai se posicionar aqui? Porque vale a pena bater de frente? Tá tendo muito essa temperatura agora. Vale a pena bater de frente com o Trump, me associando ao Jair Bolsonaro? A gente tem visto quem fez as primeiras manifestações lá atrás e deixando em aberto essa questão do bolsonarismo, já tem gente recuando hoje, já tem outros movimentos sendo dados, outros sinais sendo dados. E nesse caso, me parece que só cabia um movimento, que é o Brasil está aqui, o Brasil não vai aceitar isso. E isso não era uma resposta difícil de ter sido dada ontem, né, Sakamoto? Eu quero até perguntar para a pessoa, temos 30 segundos ainda, ou seja, não dá para a gente levantar um outro assunto, mas só para informar todo mundo que entrou agora na nossa audiência rotativa, o grande assunto do dia é o tarifaço de 50% que foi baixado pelo presidente Donald Trump, pelo governo norte-americano, contra produtos brasileiros, né? E que passa a valer em 1º de agosto. Até lá, muita negociação, uma tentativa de demover os Estados Unidos disso. E a gente está voltando para a nossa audiência, unindo a audiência tanto na internet quanto na TV. Couto, quer comentar a questão do Mota e do Alcolumbre? Eu queria completar o que a Letícia falou sobre o Mota e o Alcolumbre, né? Eles demoraram muito para se manifestar, né? Por quê? Porque eles foram eleitos quase por unanimidade pelos dois lados. Eles ficam divididos entre governo e oposição. Eles queriam sentir o clima, né? Para ver para que lado pendia mais. Não, eles falaram que eles queriam ver o sentimento da casa, né? Da casa do Congresso. Mas não é isso. Eles querem ver o sentimento da população. Para que lado que o vento está batendo.
Agora, essa declaração deles não serve para nada, né? Não acrescenta nada, né, nessa baita crise que nós estamos metidos aí, né? E mostra mais uma vez que na hora que se precisa do Congresso, o Congresso ele demora, ele tergiversa, ele não tem uma posição clara, sabe? E isso realmente aí o que acontece no final das contas, quem acaba tomando decisões, decidindo, é o Supremo Tribunal Federal, que o Congresso é realmente muito fraco. E num momento grave como tinha que ter uma posição mais firme.